Hoje o bicho vai pegar, porque aqui nós vamos reagir a um vídeo onde vão ter 2 judeus e 2 cristãos debatendo fervorosamente, cada um priorizando a sua própria fé. E claro, a gente não vai ficar de fora dessa, porque a espiritualidade ela precisa ser debatida e existem vários pontos de divergência, mas também que convergem para o mesmo lugar. Então vamos embora, vamos fazer essa análise, essa reação aqui junto comigo? O Cleubert Lima, ele fala assim: como Jesus pode ser o Messias se ele não é filho biológico de um homem da tribo de Judá? Olha só, a pergunta aqui já começou poderosa, hein? Já foi direto ao ponto. Genealogia de Jesus Cristo. Vamos ver como que os cristãos vão sair dessa e levantando aqui minha bandeira. Eu sou cristão também. Eu posso responder essa aí? Claro. Olha, existem 2 genealogias na Bíblia. Uma sobre José e outra sobre Maria, Mateus e Lucas. Lucas é sobre Maria e Mateus é sobre José. Agora, é interessante que quem alega isso está dizendo que Jesus nasceu mesmo miraculosamente do próprio Deus, do Espírito de Deus. Se não é de José, é miraculoso do Espírito de Deus. E outra coisa é o seguinte: Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Maria concebesse em seu ventre o Deus encarnado. Agora, a parte cromossômica que todo ser humano tem, que é metade da mulher e metade do pai, não é de Deus. Se nós fizéssemos um exame genético em Jesus, miraculosamente haveria a parte cromossômica que é de José. E se alguém não concorda ou não gosta dessa explicação, basta dizer, Mirra, que José é pai adotivo de Jesus e isso dá a ele a passagem das tribos. Maria é da tribo de Davi, é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. José é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. Quem não quiser a linhagem feminina, porque vai dizer que o ventre é judaico, mas as tribos passam pelo homem, pode ir para a seguinte situação. Primeiro tem que aceitar que a concepção foi miraculosa. E segundo, que a parte cromossômica que está ali em Jesus de Nazaré, certamente não é de Deus. É miraculosamente de quem? Do pai adotivo dele, que é José, e atende, portanto, a profecia feita na Torá. Só uma questão é que não há nenhum texto no Tanar dizendo que tem que ser um filho biológico. Isso não está escrito. Números 1, pode abrir, Números 1, versículo 20. Vaiu bnei Reuven bechor Israel, toldotam lemishpechotam leveit avotam. Vocês vão nomear as suas famílias de acordo com seus pais. Não, Jesus não tinha nada de cromossomo. Estava na minha resposta. Então vamos lá. Nós não temos um texto que o Messias tinha de ser filho biológico de Davi. Exatamente, biológico. O José, ele comparece no 8º dia, lá para oferecer as pombinhas para a apresentação de Jesus. E logo ele era o pai legal de Jesus, né? Ele é o pai legal de Jesus. Jesus é conhecido como o carpinteiro filho de José, né? Então, quando uma criança era adotada, por exemplo, ele pertence à tribo do pai. Então, Jesus Cristo é descendente da tribo de Levi por conta dessas 2 questões que foram colocadas aqui. Não é assim, Mirra? Claro. Respeitosamente? Claro. Quando a criança é adotada, ela tem os mesmos direitos legais do pai. Mas ela não vai pertencer nunca à tribo do pai. Sim. Uma criança adotada no judaísmo pode até ser, ele vai ser seu pai. De mãe, sim. Mas ele não vai pertencer à tribo do pai. Mas o ventre é judaico, meu querido. E ele continua sendo judeu. Sim. Mas a tribo ele não vai pertencer. Pertence, sim. Não pertence, óbvio que não. É Torá. A Torá eu não vou nem entrar na Torá oral, porque vocês não acreditam na Torá oral, mas a Torá fala pai. Lemishpechotam, lebeitavotam. As tribos passam aqui, na hora que Deus está nomeando aqui as tribos em números, está falando as tribos, lemishpechotam, lebeitavotam. As tribos são passadas de pai para filho. Isso, se eu pai adoto para filho, eu sou levita, sou pai sacerdote. Para filho. Ele continua sendo pai para filho. Eu adoto o filho, pai, esse filho não vai ser de nenhuma tribo. Não, meu querido, veja bem, pai para filho, pai adotivo. É pai para filho. Eu não estou dizendo que o adotivo é pai. Ele pode ser pai no sentido que ele vai sustentar o filho, que ele vai cuidar do filho, ele vai responder para os problemas do filho. Aqui nesse ponto eu concordo com o Tassos. Pai é pai, seja
ele adotivo ou sanguíneo, tá bom? E ali no texto também não deixa nada especificado dizendo que por ser adotivo você não herdará a tribo. Não, pai é pai e ponto final. Aqui eu concordo com o nosso companheiro cristão e discordo somente nesse ponto de vista aqui, por hora, em relação ao nosso amigo judeu. Mas vamos continuar aqui analisando esse debate. Filho, mas ele não vai passar a tribo dele pro filho Não dele. é o que está na Tanar. Aqui. Tá não, tem pai para filho. Lemish perrotam, lebeit avotam. Tá escrito aqui. Você queria que tivesse como pai, inclusive, adotivo, é assim? Você queria que tivesse essa observação? Tivesse um parágrafo? Eu não preciso. O judaísmo aceita a adoção. Então, Só que a parte judaísmo aceita a adoção. Aceita. É isso que nós precisamos. É isso. Portanto, nós temos o mesmo direito legal do pai para o filho, passado aí, e a satisfação da Tanar. E para quem ainda é mais exigente, nós temos ainda a genealogia de Maria no Evangelho de Lucas, que deixa claro que o ventre é judaico. Então, perfeito. Nenhum judeu vai discutir que Jesus é judeu, ele é filho de um ventre judaico. É um judeu mais O que puro. Jesus vai dizer, os judeus vão dizer que Jesus não é da tribo de Davi, porque se ele é de não, Deus... pela Tanar, Mirra. Ele não é, Tanar diz pai para filho. E Deus não tem tribo. José Deus não era pai de Jesus, não? Quem? José? O carpinteiro, Yosef. Sim, não era pai de Jesus, não, na sua opinião? Na minha opinião, ele era pai de Jesus. Então, e não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Tanar. E não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Tanar. Ok. Então satisfez a Tanar. Se sua opinião, ele era o pai... Mirra! Na minha opinião, ele era o pai biológico. Então satisfez a Tanar. E eu não sei se esse Yosef era judeu, porque a genealogia desse Yosef não é muito clara também. Né? No nosso Talmud, pelo menos eu sei que vocês não acreditam, o Yosef era um romano. Bom, Ok, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Deixa eu só contextualizar. A relação entre o judeu e o cristão, eles estão tendo um debate ali. Por quê? Porque o judeu acredita que Jesus Cristo é filho, sim, de José ou possivelmente de alguma enroscada ali por baixo dos panos. É o que está dando a entender até o momento. Ok? Através dos argumentos dele. E nós temos ali o Tasso, o cristão, que está dizendo que sim, que Jesus Cristo é filho do Espírito Santo, porém é também filho de José. Por quê? Porque ele foi adotado por este homem. Então aqui a gente tem uma discussão. E um ponto muito interessante que eu gostei muito aqui é: o judeu disse, se Jesus Cristo é filho do Pai Eterno, logo Jesus Cristo não tem uma tribo. E aqui eu tenho que defender o judeu. Isso é verdade. Jesus Cristo não pertence especificamente a uma tribo. Ele é o que é. Tanto que em todas as afirmações de Cristo ele diz que o reino dele não é desse mundo, não pertence a esse mundo. Então não dá para comparar e colocar Jesus Cristo dentro de uma bolha, dentro de uma tribo. Por quê? Porque ele é a manifestação total e completa aqui na Terra. Então vamos continuar aqui vendo esse debate, mas essa é a minha opinião e eu quero que você também curta esse vídeo e não esquece de se inscrever e deixe a sua opinião sobre cada parte desse debate. Essa eu não sabia. vamos lá. Em Jeremias... O Mirra. Mas é interessante... E peraí. E a gente sabe também, ninguém pode comprovar que talvez Maria engravidou de um adultério. Isso aí é muito grave, né? Não é grave porque a própria Bíblia de vocês diz. Não diga isso. Não, José suspeitou. Não, Mirra, Calma, vamos lá, tá na Bíblia. Aí não é o que tô falando. Mirra, José... Agora o bicho vai pegar, porque falar que Maria cometeu um adultério é algo extremamente delicado. E aqui nós temos dois cristãos que vão com força. Você está desconhecendo. Não, você não está interpretando corretamente. Até que Deus veio para ele e falou o seguinte: volte para ela porque ela concebeu do Espírito Santo. Claro. Mas ele mesmo suspeitou que ela não estava com ela. Mas não foi assim, né? O que está escrito? Nós temos duas opções. Aí me ensina isso, porque é do seu. O Jesus é filho biológico de José, que é a sua hipótese, e aí a Tanar está cumprida. O Jesus é filho legal de José, que é a nossa hipótese, e a Tanar está cumprida.
Nas duas hipóteses possíveis, a Tanakh está cumprida. O próprio Novo Testamento Jesus é conhecido como filho de José. coloca a opção que... Eu estou errado, pastor César? Que José suspeitou que a Maria Porque foi do Espírito teria Santo. engravidado de um adultério. Não. É que Deus vem para ele... É que o texto diz assim, ó. Eu sei esse texto. Não O é texto que eu fala tô- assim. Não, lógico. Que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o José, não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Ele não disse adultério em momento algum. Ele só diz assim. Ele quis dizer o seguinte, eu não tô com ela, como pode ser que ela engravidou? Então ele queria desposar. Por que uma pessoa Porque que ele não sabia que era sobrenatural. Então, Aí alguém o que mesmo anjo Gabriel, veja, o anjo Gabriel que falou lá em Daniel, Certo. que eu fiz a pergunta para você, esse mesmo anjo Gabriel chega em José e fala assim: não tenha medo de assumir o seu casamento, que estava como se fosse noiva, né? O judeu tinha essa ideia, Ok. como sua esposa, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. Por que eu... Olha só, aqui é um ponto muito importante. Tem que ser um homem de muita fé, não é? Mesmo eu sendo cristão, eu tenho que admitir aqui que José foi um grande homem de fé. Por quê? Porque para assumir e aceitar uma realidade como essa, esse tem que ter um coração divino também. Porque, claro, ali eu entendi o ponto de vista do nosso amigo judeu. Ele falou assim, pô, mas quer dizer que José não desconfiou em nenhum momento disso? Olha só, ele é ser humano, ele é falho. Certamente pode ter gerado sim alguma dúvida. Então, assim, poxa, da onde que veio isso? Será que foi realmente uma inseminação do Espírito Santo? Ou será que minha esposa está me enganando? Será que isso pode ter acontecido? Porque levando em consideração as relações humanas, o ser humano ele é sim inclinado ao erro e sim inclinado à dúvida. Então aqui eu também concordo. Pode ter tido sim algum traço de dúvida na cabeça de José, mas a gente só vai saber, só poderia saber se tivesse perguntado para ele. Aqui a gente não tem essa certeza, mas como ser humano eu digo, obviamente, ok? Eu teria sim pelo menos uma pequena fagulha de dúvida, mas depois que o anjo viesse, o arcanjo Gabriel viesse e dissesse o que aconteceu, aí não ia ter mais dúvida, que eu ia falar, não, beleza, se está na mão de Deus, tá tudo certo. Quem teria esse medo se ele soubesse que a esposa dele... foi Porque grávida? ele não sabia. Uma pessoa só desposa. Não, porque ele não sabia. Uma suspeita. Ele não Uma sabia, ideia. ele não sabia. Depois Ele que soube aí. Pronto. E depois que ele soube, a história continuou como Jesus, filho de José. Agora sobre essa questão da linhagem, eu queria que você lesse Jeremias 22, 24, porque nós temos o problema dos Jeconias, né? Temos aí uma maldição, temos aí um problema. O texto diz assim, ó: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Parece que nós temos um problema aí na linhagem de Davi, depois de Davi, porque em Jeremias 22, eu li o 24, mas vou ler o 30, 22, 30, assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou O que seja, você quer dizer com isso? eu quero dizer com isso que o fato de Jesus ser adotado por José resolve inclusive esse outro problema de uma pessoa descendente de Jeconias se assentar no trono. Então, nós entendemos, Mirra, que o Tassos deu aqui a saída, né? Das duas formas, o José... ChatGPT ganha de tudo isso. O José opinião, foi está chamado resolvido, debate. tá resolvida essa questão de ser o pai legal de Jesus. E ali, de repente, né, um outro rapaz grita no meio do debate, o ChatGPT ganharia de tudo isso. Olha só. Complicado. O ChatGPT ele é ótimo para fazer interpretação e trazer informações, mas aqui a gente está tendo um debate humano. Mentes, que são as verdadeiras inteligências. Não é a inteligência artificial, não, é a inteligência original. Então acho difícil ganhar. Pode até ter mais banco de dados ali no que diz respeito à busca rápida, mas a linha de raciocínio, interpretação e também canalização, acho que aqui a gente está tendo um debate bom. Pastor, Vamos lá. Comentários então de vocês agora. é a nossa vez? Minha vez agora, que eu tô 3 15 minutos sem falar. O ChatGPT, ele é muito mais legal do que todos nós quatro juntos, me incluo junto, porque ele tem todas essas informações e hoje em dia os jovens, eu não tô falando por mal, para querer brigar, nem Não é nada uma disso. piada, eu entendo agora, não é real.
Não. Como é uma O chat piada? GPT é O mais chat inteligente que a gente. GPT, você sabe... Claro que você já não. testou? Você já usou? Ué, Já é o óbvio, sim. assinado? Eu posso falar minha opinião? Não sei, eu posso falar minha opinião Mas sem você sabe zoeira? como funciona o chat GPT? Eu sei como funciona. já. E você? Então, ele não pensa. Ele Você cospe. pensa? É Isso um óbvio. minuto, Vilela. Tenta ouvir com humildade. Hein? Eu não tô querendo falar aqui para brigar com ninguém. Eu tô querendo falar que nós estamos... O judaísmo, ele vive com a época... Não, você na qual falou ele tá. que o chat GPT é mais inteligente Sim, que a gente. mas eu preciso terminar a frase. Tá. Certo? O chat GPT, ele é uma ferramenta criada pelo homem, certo? Que ele inclui, que ele engloba nele todas as informações. Pelo menos eu acho que o César não entende. Não, todas não. Não engloba todas as informações. São todas as informações anexadas ao banco de buscas. Tem muitas coisas? Tem. Mas dizer que tem tudo é uma utopia. É tudo que o ser humano já colocou lá. E aqui eu vi um pouquinho de arrogância do judeu na hora que foi confrontado direto pelo Vilela. E aí deixa o debate um pouco mais acalorado. Porque aqui já mostrou que subiu um pouco o tom da conversa. Um pouco do que eu estou querendo dizer. Então eu vou falar para ele que ele engloba, obviamente, todas as informações que foram colocadas através de seres Uma humanos biblioteca lá. mais inteligente que você? Mas Ele eu não estou competindo com ninguém. Mas foi eu o que estou você tentando falou. trazer uma ideia, Mas então qualquer... Sim, todo mundo sabe hoje que um ser humano, em qualquer área, pode ser na área religiosa, pode ser na área médica, pode ser na área de advogados, que ele não vai usar a inteligência artificial, ele vai ficar infinitamente mais atrasado, porque ele não vai ter a humildade de entender que a inteligência artificial é uma junção da inteligência de milhões ou bilhões de pessoas filtradas e de acordo com a forma de você perguntar. Essa que vai ser a grande genialidade. Como você perguntar para a inteligência artificial. Não era uma piada, não. Era uma coisa muito séria que está sendo usada e as melhores pessoas estão conseguindo se dar bem. É verdade o que você falou. É uma inverdade? Sim. Por quê? Me Chat explica. GPT é mais inteligente que a gente. Isso não é verdade. Não, mas a palavra tem 8 tipos de inteligência. Tá bom, então- Eu estou falando de memória e estou falando de informação. Ele não chegou ainda a um ponto de ele pensar sozinho. Não, calma. Precisa de um prompt, precisa Calma. de um... Depende do ponto. Falar, como que eu vou defender Não, mas minha do ponto que eu opinião? estou falando. Então Eu fale. estou falando em relação à discussão, justamente em relação à discussão que estava se tendo aqui até agora, que ela era informativa, certo? Sobre versículos. Neste quesito, sim, eu volto a afirmar, e se você quiser, eu achei que você sabia isso aqui sozinho, mas você pode perguntar para pessoas que entendem de inteligência artificial. 6 programas aqui sobre isso. Isso, exatamente. Então, essas pessoas muito antes. Ou seja, aqui, olha só, o Dudu, é ele que está falando agora, aqui ele já diminuiu um pouquinho a autoridade do Vilela nesse comentário dele. Eu acho isso muito deselegante, uma ofensa que seria desnecessário, não precisa disso, né? Ou seja, pegou o cara e falou assim, você não entende desse assunto, então por isso que você é ignorante desse tanto. Como judeu, eu acredito que ele deveria ter um pouco mais de educação, porque no judaísmo, né, o debate, a filosofia é o que faz com que as coisas aconteçam. Então aqui eu colocaria um pontinho negativo para o Dudu por conta desse comportamento e, poxa, ele tá no programa do cara, né? Programa do Vilela. Pelo amor, tudo bem dar a sua opinião, mas tem que ter um pouquinho de respeito. Da inteligência artificial, que já sabe deduzir sozinho também, mas Segundo o sabem... Nicoleles, a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Tudo bem, mas... Aí você... Prompt. Você coloca e ela te mostra uma resposta. Eu entendi, mas você está falando uma coisa teórica, eu estou falando uma coisa prática. Hoje, na prática, uma pessoa que ela quer ter informação sobre qualquer área da vida e ela pesquisa Sim. no Como a gente pesquisava chat na GPT, ela normalmente vai ter respostas mais inteligentes do que quase todos os seres humanos que ela fará uma pergunta em relação à informação. Antes do chat GPT também, o Google já fazia isso. Exato. Certo? O chat GPT, ele tem o adicional, que é a capacidade de conexão de ideias e de dedução, que ainda não é perfeita, mas em breve talvez será. Onde que eu estou querendo chegar? Sim. Que eu acho que o ser humano é infinitamente mais inteligente que o chat GPT e que a inteligência artificial no quesito emocional, no quesito ser humano, que é uma nova inteligência que, na minha opinião, e tem várias provas para isso, a gente pode trazer do Maimonides e de vários outros. Pô, mas não, em que momento virou uma discussão sobre o chat GPT? A gente estava falando aqui da árvore genealógica de Cristo, de Davi, e de repente o cara manda um chat GPT no meio do debate. Que isso? Eu entendo que sim, o chat GPT tem as suas funções, tem
ali uma grande camada de ajuda e de auxílio, mas, por favor, vamos voltar para o debate. Cadê? A gente quer ver argumentos. Poxa vida, Dudu, você poderia estar defendendo a sua fonte, a sua origem, a sua crença, mas você está falando sobre o ChatGPT? Isso não agrega em nada. É absolutamente nada, tá um clima muito chato. Livros, olha que só. é a era messiânica, A cara da que é turma ali você atrás. conseguir captar coisas que um computador nunca vai conseguir Tá de captar, sacanagem, Dudu. pela dificuldade que ele tem de sentir, a impossibilidade que ele tem de sentir a dor, por exemplo. Então eu sempre digo, inclusive nas minhas lives, Ó, o amigo dele ali de trás, o Cesar, daqui a pouco ele vai entrar no processo de Ruach HaKodesh, que é a iluminação. O cara já está num estado de introspecção ali, cansado dessa conversa. diz que o ser humano inteligente ou sensível vai ser aquele que vai conseguir diferenciar um livro que foi escrito por uma inteligência artificial, que eu não sei se você concorda, mas é meio óbvio que seria melhor do que 99% das pessoas que escreveriam livros. Não entendi. Um livro, hoje em dia, escrito por uma inteligência De artificial... maneira alguma. Eu não falei de todo mundo. Eu falei 99%. De maneira alguma. Você não acha? Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou escritor. Isso, mas você é um bom escritor. Sim. Eu falei agora sobre a maioria das pessoas que não são bons escritores. Ele vai cuspir um livro que todo mundo Eu escreveu. sei que te dói, assim como me dói como o Rabino saber. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje em dia... Mas eu posso discordar contigo e tá Você tudo pode, bem. você Então pode tá numa tudo boa. bem. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Mas tá tudo bem. Se eu chegar sexta-feira... Não, isso aqui tem mais a ver com isso do que vocês estão imaginando. Mas você tem que deduzir até o final. Não estou falando O resposta senhor papagaio propõe que a básico. gente fique com o computador no chat GPT, qual é o seu propõe? Eu não tô entendendo. Ah, mas se vocês tiverem... O que que a gente faz uma Deixa eu pergunta, tentar vamos pro explicar. GPT, É difícil. fala no... Porque um ser Se humano- vocês tiverem a humildade no sentido de a abertura de conseguir tentar entender sem rir. É fácil mas eu não tô zoar do outro, entendendo, né? sinceramente. Não, sei. eu não Não tô conseguindo entender. Isso. Onde você quer chegar Isso, com a é. história? Isso, tem que ter humildade para você ouvir o que ele quer falar e esperar o nosso queridíssimo terminar, né? Porque se você tenta interromper para mudar de assunto, você está sendo uma pessoa sem humildade. Enquanto ele, né, com toda a sabedoria e humildade, está desvirtuando totalmente a conversa. Está deselegante, não é o momento certo, ninguém está gostando dessa conversa. Quero ver aí você que está vendo isso. Está fazendo sentido para você? O cara meteu um ChatGPT no meio de uma conversa de teologia. Terminei, porque eu não terminei. Tá bom, termina. Vamos lá. Não, o que Deixa que eu o senhor terminar. propõe? Qual é a proposta? Eu vou propor, eu já vou Vamos lá, propor. vamos lá. Eu já vou propor. Eu não trouxe computador, não trouxe Eu nada. sei, eu Então, vou chat propor, GPT, mas e pessoas inteligentes, elas precisam deixar chegar até o final da ideia do que a pessoa quer falar. Eu vou terminar. Ah, ok. Pessoas inteligentes têm que deixar o Dudu falar. Beleza, vai lá, Dudu. Hoje em dia, um rabino que ele chega numa sexta-feira antes do Shabat, ele precisa fazer a prédica dele na sinagoga. Pensa um pouco, Micha, que você está na mesma comunidade que eu. Sim. E ele vai colocar no chat GPT não pago, tá bom? E ele vai falar, chat, eu sei que dói para a maioria das pessoas criativas como você, para mim me doeu pra caramba também. Eu uso o ChatGPT sem Isso, problema. mas Uso dói. Midjourney Não, também. eu vou explicar o que eu quero dizer. Tá. E você vai falar, chat, eu preciso fazer nesse Shabat uma prédica relacionando a porção semanal lida na Torá de acordo com a interpretação de Maimônides, Irashi e Rebbe de Lubavitch, conectando com a festividade da circuncisão da família Goldberg, que vai ser agora, e conectando com o bar mitzvah da família Schmock, que vai ser agora. Né? A habilidade no prompt. Isso, calma. Esse prompt tá bom Ele mesmo. vai, eu estou falando por experiência de anos e anos e anos e anos frequentando sinagogas. Esse chat GPT, ele vai te dar um discurso e falar ainda se você dar mais detalhes. Faz uma piada no meio, conta uma história, conecta com a atualidade, conecta com Donald Trump. Ele vai fazer um discurso muito melhor do que a grande maioria de rabinos que você vai em sinagogas. Olha só, ou seja, o cara está indo contra a própria classe dele. Então quer dizer que não precisa de padre, pastor, não precisa de rabino, não precisa de nada. E não precisa, você não precisa estudar mais o livro, só pesquisar no ChatGPT que ele te dá a síntese completa e você agora vira um grande mestre encarnado. Poxa, eu acho que isso daqui tá ficando chato demais, olha lá. Imagino que provavelmente isso vale para pastores, isso aqui Não, vale para pra outras pastor não áreas. vale não. Tá Pra bom, pastor então para não pastor não vale. Por que não vale? Então vamos falar outras áreas. Eu tô com a humildade falando isso aqui. Então, onde que, na minha opinião, entra a grande genialidade do ser humano e a grande
Para mim, isso é judaísmo e sempre foi judaísmo. E foi a capacidade judaica em todas as gerações de se renovar sem trair a tradição, a ortodoxia das palavras da Bíblia. É você não ir contra a tecnologia, mas justamente perceber que quando algo novo... Eu só estava tentando Não, a gente já responder. estourou, Dudu. Não era para terminar. Sim, É que mas... fui cortado várias vezes. Mas deixa eu tentar. Dudu, É uma ideia Dudu, só. Eu fiquei 20 minutos Ninguém quieto. aqui falou mais que você, cara. Você sabe disso. Ninguém aqui. Não, agora eu fiquei 20 minutos quieto. O quê? Eu fui no banheiro, fiquei 15 minutos. Mas era o tempo deles. Você voltou agora no Sim, tempo mas posso de você. terminar essa ideia? Pode, você sempre pode tudo, Dudu. Não, se você não quer, eu não termino. Eu gostaria de Eu continuar. sei que dói porque eu falei do cristianismo e tudo, mas posso terminar a ideia? Pode. Obrigado. Então, assim, finalizando. Eu posso depois continuar também? Pode, claro. Eu só quero terminar a ideia. Não, porque senão fica sem sentido tudo que eu falei até agora. Tá sem sentido pra mim ainda. A conexão com a inteligência artificial. Segundo Para mim também tá sem sentido. E a diferença aqui é que eu tenho o controle na minha mão. Posso fazer o Dudu parar de falar com um botão. Mas infelizmente ali o Vilela, coitado, ele já estava sem jeito, não sabia mais como mudar de assunto. Faltou um pouquinho também de pressão ali do Vilela em cima do Dudu, porque se deixar esse cara vai fazer uma palestra no programa e a gente quer saber do debate. Mas eu não Você, a terminei. gente- Mas você não deixou eu terminar a parte Você não principal. deixa eu terminar. mesmo assim, na Eu posso Google terminar Docs? também? Você não deixou eu terminar. Mas eu posso terminar A parte agora? principal. Posso falar agora? Não, mas só eu terminar a ideia 10 É que eu segundos. queria falar de Jecorias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos a ideia? pede permissão Não, pro Dudu. Fala Michel, de pode terminar a Jecorias. ideia? Não, senão não faz sentido nada que eu falei. Senão eu preferia ficar quieto. Tá bom. Tá Vocês ótimo, me provocaram, Dudu. Deveria ter perguntaram. ficado Agora eu quero quieto. terminar. Posso? Com educação? Se eu falar que não, você vai continuar do Eu mesmo vou continuar do mesmo jeito? jeito. Eu queria que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma ideia. Ô, revoltadinho, rapaz do céu, isso daqui já deixou de ser um debate teológico e virou a casa da mãe Joana, hein? É, eu tô falando há 4 Dudu, minutos. revoltadinho é uma coisa tão ridícula de Não, falar. mas eu sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de Não, falar? mas eu tô Desculpa. tentando- Em que momento eu fui desrespeitoso Eu tô tentando contigo? terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia então, que não faz sentido. Primeiro peça desculpa, porque... Desculpas, então. Então tá... Agora, desculpas só assim. finalizando mais 10 segundos, para quem estava acompanhando, pena que foi cortado, porque eu sei que para pessoas 10 neutras segundos. que estão assistindo É ao está fazendo vivo, é ao sentido, caráter. eu sei. Foi cortado. Sim, Eu só falei a palavra hebraica. Eu só falei hebraico Eu só não pra falei de você, descontrair. eu não Não, falei de você. tudo bem. Vamos lá, Dudu. Isso. Finalizando. Então, eu acho que... assim, eu achei que você estava entendendo e que você estava gostando, mas de repente você me cortou na hora que eu ia falar a conclusão. Posso falar agora a Você conclusão? me cortou todas as vezes que eu tentei explicar o que é inteligência artificial, você me cortou todas as vezes. Você vai deixar eu falar também depois? Vou, claro, eu quero ouvir. Agora é tua vez. Finalizando, então, sendo, na minha opinião, obviamente é só minha opinião, a inteligência judaica, durante esses 3.000 anos ou 4, que o judaísmo ele conseguiu sobreviver às maiores perseguições, seja essa que nós estamos sofrendo hoje em dia de antissemitismo, seja das cruzadas, seja em Hanukkah, seja em Purim, os gregos ou os romanos, foi sempre saber se reinventar, E não babilônicos também, né? Muita gente. não negando o que estava acontecendo no mundo, ao contrário, aproveitando o que estava acontecendo no mundo, e aqui, porque todo mundo aqui me perguntou onde eu queria chegar. E é aqui que eu queria chegar. É você falar, eu vou usar a ferramenta da inteligência artificial para toda a informação, que obviamente de memória, ela vai ser melhor do que a gente, e conseguir usar a minha alma, que é algo que a inteligência artificial nunca terá, as minhas emoções, as minhas dores, os meus traumas, o sofrimento humano, a realidade da vida, que é algo que, obviamente, um computador ou um robô nunca terá. E essa será a grande novidade, na minha opinião, da era messiânica, na qual nós estamos entrando agora, de acordo com vários profetas e várias profecias da nossa Torá. E ela vai nos possibilitar diferenciar a capacidade humana. Então, a gente perdeu 3 minutos aqui à toa, mesmo que estão todo mundo zoando, mas que teria sido muito mais curto se eu pudesse falar. Assim como quando surgiram tratores, o ser humano não falou... Vamos concluir logo, né? Dudu? O ser Não, pô, que isso? O cara entrou aqui numa rede, ele é prolixo demais, só ele fala, é o palestrinha. E ele quebrou todo o flow do que estava sendo dito sobre José, sobre Jesus Cristo, sobre Maria, sobre o debate ali que Mirra estava tendo com o Tassos, aí depois o Cesar também entrou contribuindo, e aqui eu acredito que esse cara é uma carta fora do baralho, eu nem sei por que ele está aí. O Dudu, ele está extremamente deslocado, não sei
Por que ele foi tentar levar aí, eu só vi uma pequena bandeira sobre ChatGPT, ele dando um grande sermão sobre a tecnologia, e no final das contas falou e não falou nada, ok? Então... Mano, não falou, que pena, agora tem tratores. Não, graças a Deus eu não preciso mais ficar pisoteando trigo na terra, porque agora eu posso virar médico. Os médicos, psicólogos, youtubers, rabinos, todos nós vamos ter que nos reinventar, sabendo que sim, a inteligência artificial, ela será e ela já é muito mais inteligente que nós em alguns quesitos, e na questão de alma e de essência, não. E para mim essa é a grande sabedoria de saber um livro que foi escrito com inteligência artificial ou um livro que foi escrito com lágrimas. É aqui que eu queria chegar. O que tem a ver com o assunto de... É isso que eu queria... Qual é a conexão? Com o que a gente está discutindo. Na minha opinião, que toda essa discussão, graças a Deus que foi feita aqui, que ela com certeza foi muito positiva, hoje em dia, com o pouco tempo que os jovens têm, e a maioria das pessoas tem de assistir alguma coisa, eles podem buscar isso. E essa é o boring, como se fala, que as crianças hoje não aguentam mais a escola. Por quê? Porque o professor, ele vem na sala de aula e ele fala uma coisa que a criança pode aprender sozinha no Google ou na inteligência artificial. Qual seria um bom professor, ou bom médico, ou bom rabino? E eu acho que eu preciso me trabalhar muito para isso, ou bom psicólogo. É uma pessoa que ela não vai falar a parte informativa, que a criança ela pode chegar muito mais fácil do que nós. Mas escutar e sentir a dor daquela pessoa que chega para você e tocar a alma humana dessa forma. Então, por exemplo, hoje aqui nesse debate, eu acho que o cristianismo, ele é uma ferramenta, independente de eu não ser cristão, não sei nem se o Mica concorda, fantástica para o mundo de hoje, porque bilhões de pessoas são cristãs. Agora, ficar discutindo o pé da letra, Daniel ou qualquer outro livro, se aquilo era Jesus ou era Koresh, eu não acho que leva nem judeus, nem cristãos, nem muçulmanos, nem ateus a se tornarem pessoas melhores. E é isso que eu estou tentando dizer, desculpe a confusão dele. Deixa eu ver se eu entendi. Claro, mas ChatGPT certamente vai fazer com que as pessoas avancem e... Você acha que essa interpretação você tem que colocar na mão de poucas pessoas e que não está acessível a todo mundo discordar ou achar a tua interpretação? Não, mais ainda, eu acho que não faz diferença. Quero dizer, por exemplo, Dudu, eu gosto hoje de um cristão fervoroso, que ele acredita a pé na letra tudo que vocês falaram, ou até mais, que todos esses textos sejam Jesus. Nunca vou discutir com ele para tentar provar para ele que aquilo não é Jesus ou é Jesus. É isso que eu quis talvez agregar nessa discussão de hoje, já que eu não entrei no pé da letra. Porque para mim, como o Baal Shem Tov falou, se tem 2 bilhões, quantos os cristãos tem no mundo que acreditam nisso e se tornam pessoas melhores através disso, eu estou super feliz com isso. Qual é o meu papel como judeu? Meu papel como judeu não é converter ninguém. Judaísmo é a única religião, ou uma das... que nunca foi proselitista, vocês sabem disso. Sim. Até incomoda muita gente que a gente não tenta converter ninguém para o judaísmo. Não é a única, mas ela não é proselitista. Dessas famosas, maiores, dos ocidente com certeza. E que essa religião, por isso eu falei que o judaísmo não é uma religião, eu curto que tenham cristãos, eu curto que tenham muçulmanos, eu curto que tenham... E eu acho que o papel do judaísmo é tentar mostrar, por exemplo, para o cristianismo, como vocês próprios trouxeram, sim, vocês nasceram do berço judaico. Acho que sim, por isso talvez, não sei se eu discordo comigo, se ele concorda comigo, eu acho legal que vocês acham que vocês nasceram do berço judaico e que o Velho Testamento é de vocês. Não é o meu papel dizer que não. O meu papel é ver onde todos nós juntos, como seres humanos, podemos chegar a uma inteligência maior do que, desculpa repetir, essa infantilidade. Parece Corinthians e Palmeiras, que eu vejo entre católicos e evangélicos, ou entre judeus e cristãos, ou entre cristão e muçulmano, que para mim, ou entre direita e esquerda na política, que para mim faz parte de tudo da mesma infantilidade de jogar a luta para fora de nós, quando todos nós sabemos que a luta acontece dentro de nós. É só isso que eu queria falar. Uma pergunta sem nenhum tipo honesta. Tá bom. Pergunta honesta. O senhor é contra a existência de um podcast como esse? Sim. Não. Era só colocar um ChatGPT para resumir aqui. Por quê? Porque ali o Dudu, ele disse, nós não precisamos debater, cada um tem sua fé, sua crença e viva como quiser, que na verdade é uma filosofia de muitos hoje. Só que sem o debate, sem a conversa, as coisas não avançam. Por quê? Até para uma construção crescer mais sólida, ela precisa ser
desconstruída. Então esse tipo de conversa, através da filosofia, da teologia e do pensamento humano é muito importante. Por isso que fizeram essa provocação aqui pro Dudu. Você assiste. Eu falo isso com... Porque é isso, o que a gente tá fazendo aqui são cinco Adorei seres a pergunta. humanos É. discutindo ideias que podem ser erradas, podem ser certas, e um chat GPT pegaria isso, resumiria, Não. colocaria... Eu acho que a graça Você me do deixa teu terminar, Dudu. Não, porque ele fez uma pergunta pra mim. Não, agora é minha hora de falar. Tá bom. Ele poderia resumir, você poderia colocar, para ele colocar a opinião de cada um, ele vai colocar isso, mas de maneira alguma o chat GPT é um ser humano, assim como um carro, não é você. E ele te faz chegar mais longe, ele te faz chegar mais rápido. É assim o chat GPT, ele te faz chegar mais rápido, te faz chegar com uma precisão maior, até para diagnóstico, mas ele não é um ser humano, é isso que eu quis dizer. Mas eu acho até que isso a gente tá fugindo um pouco do assunto. Não, mas ele fez uma pergunta muito boa. Não, mas aí eu acrescento, respeitosamente. Eu gostei da tua pergunta. Veja bem, se o senhor é contra um podcast como esse, por que o senhor veio? Porque é teologia cristã. Posso responder? Sim. Eu não sou um contra. Eu sou a favor. Com esse tema você quis dizer. Esse tipo de podcast. Não esse tipo de com esse tema. ele quis dizer. E não trouxe seu chat GPT. Não, nem trouxe. Não, eu adorei a tua pergunta. Não, ao contrário, eu sou super a favor de um podcast como esse para as pessoas, qualquer tema, para as pessoas trazerem as suas experiências pessoais e as suas vivências com honestidade, com coragem de até assumir suas próprias falhas e pecados, como eu fiz talvez aqui e demonstrei, porque isso você nunca vai encontrar no ChatGPT. Porque lá você tem exatidão de informação, mas você não tem seres humanos reais, que na minha opinião é o que mais falta. Então eu acho que se você consegue num podcast, como qualquer outro programa de entrevista, ter o coração do teu ouvinte ou do teu entrevistado, que é o que eu tentei fazer aqui. Ele sabe disso. Não, mas eu te respondi a tua pergunta. Eu não sou contra, eu sou a favor. Agora, você sabe uma coisa interessante, professor Vilela, que os debates abertos realmente só existem em países de matriz cristã. Ok. Concordo. Ali no finalzinho, o Tassos trouxe, né, uma boa conversação sobre a diplomacia e a abertura da conversa. E sim, o povo cristão é um povo muito mais solene e receptivo a outras visões, não é? Mas também teve uma época da humanidade que a igreja saiu um pouquinho do controle. Mas isso não pode ser atribuído a Cristo, tá bom? Porque o termo cristão remete especificamente a Cristo e não necessariamente as igrejas têm um vínculo com o legado de Cristo, ok? Não pode pegar o que as igrejas fizeram, as pessoas fizeram e atribuir ao que a obra de Cristo quando ele veio e deixou tudo isso para nós como uma libertação. Bom, essa foi a reação do nosso grande debate. Eu esperava que tivesse um pouco mais de argumentos para a gente também poder dividir e aprofundar, mas eu vou trazer mais conteúdos como esse e vou também ir atrás da continuação desse nosso debate para você também deixar aqui a sua experiência e você aprofundar o seu nível de conhecimento sobre a sua própria espiritualidade e sobre a sua filosofia de vida. Tá certo? Então não esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like aqui nesse vídeo e não deixa de ativar o sininho de notificações, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Então, um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo.